O Endrick tem que sair do Real Madrid. Essa é a verdade. E tem que sair por empréstimo mesmo, tá? Do jeito que está sendo desenhada essa negociação com o Lyon. Acho que desse jeito tá perfeita a saída momentânea do Endrick do Real Madrid. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Obviamente, essa, vou chamar de iminente saída do Endrick para o Lyon será o tema do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. Quero tentar olhar por vários ângulos, né? Essa notícia que já vinha correndo nos últimos dias, nas últimas semanas, vindas da Europa. No Brasil, nessa última terça, o companheiro Caio Mota, competentíssimo jornalista lá do Grupo Globo, disse que tá por assinar, que tá por detalhes, né? Essa saída do Endrick por empréstimo do Real Madrid para o Lyon por 6 meses, até o final dessa temporada 25-26. Eu acho uma ótima para o Endrick, acho uma ótima para o Real Madrid, acho uma ótima para o Lyon e acho uma ótima para a seleção brasileira. Então, não consigo ver muitas cascas de banana nesse cenário da saída do Endrick para o Real Madrid. Vou colocar lá ao final do vídeo uma única hipótese que pode, de repente, pesar negativamente para o Endrick. Mas vamos tentar analisar primeiro pela ótica do jogador brasileiro. Ele só teve 11 minutos nessa temporada com o Real Madrid. Muito pouco. Tá claro que o Xabi Alonso não conta com ele. Então, ele poderia ficar no Real Madrid, treinando, sei lá, jogando uma Copa do Rei, jogando jogos de menor relevância, tendo pouquíssimos minutos ao longo da temporada, ou minutos pouco relevantes ao longo da temporada. Acho péssimo. Pro desenvolvimento dele, inclusive. Porque o Endrick não precisa só treinar, precisa jogar. Então, esse ponto acho muito ruim. Ir pro Castilha, porra, isso não dá para acontecer. Então, outra carta fora do baralho. Assim, a permanência no Real Madrid era um péssimo negócio pro Endrick. Aí a gente vai pro clube, Real Madrid. Poxa, pro Real Madrid, eu imagino que o que eles desejam é ver o desenvolvimento do Endrick. Então, por tudo isso que eu falei, o melhor lugar para ele se desenvolver é fora do Real Madrid. Em quais clubes? Preferencialmente do lado do Real Madrid, um clube que não concorra com o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa. É o caso do Lyon. Vai jogar num clube que vai estar que está, né, no caso, na Liga Europa, a UEFA Europa League. Então, você já não tem a concorrência do cara. Obviamente, nenhum clube da Espanha, exatamente pelo mesmo motivo. Então, você vai dar minutos para o Endrick, numa liga que é conhecida por desenvolver jogadores, é uma liga que é física, mas ela tem visto aí cada vez mais times melhores do ponto de vista de qualidade tática. Esse ano, para mim, é o melhor ano do campeonato francês nos últimos que a gente viu. E que tem no Lyon um grande clube. Um clube com pressão, um clube com estrutura, um clube que não vai ser campeão francês nessa temporada, mas que pode, por que não, brigar até pelo título da Europa League se o Endrick for muito bem. Então acho que do ponto de vista do Real Madrid é o clube certo. Vamos pro contexto agora, Endrick no Lyon, antes fazendo uma reflexão sobre centroavante. Como que o Endrick poderia ter minutos no Real Madrid? Ou em outro, mas pegando nesse exemplo. Ele teria que, nas pouquíssimas oportunidades dadas pelo Xabi Alonso, fazer gols. Porra, é muito difícil, né? Você fazer a lógica inversa para um centroavante. Você dá poucos minutos, ele faz gol, e aí, a partir do momento que ele começa a fazer gols, ele vai ganhando minutos, vai ganhando confiança. Muito difícil para um cara que está sem confiança do técnico. Então, a ida do Endrick para o Lyon, ele vai para um clube que tem uma tela em branco ali no ataque, porque o Schultz, que é o artilheiro lá, com 5 gols, ele é um cara que também pode ser um pouco recuado. Então, o Lyon não tem um dono do ataque, como tem, obviamente, o Real Madrid com o Kylian Mbappé. E eu quero falar algumas coisas sobre o Endrick, tá? Antes de analisar também quais que podem ser as pegadinhas. E aqui eu vou abrir meu coração. Primeiro, acho o Endrick um puta prospecto. Se você me perguntar, ele é uma realidade? Obviamente que não. Porra, Luiz, mas ele saiu do Palmeiras campeão brasileiro e foi pro Real Madrid. Como é que esse cara não é realidade? Cara, eu acho que o Real Madrid também faz suas apostas. E a gente tem que levar em consideração que o Endrick não tem 100 jogos no profissional se a gente somar Libertadores, Brasileirão, La Liga e Champions League. É pouco no mais alto nível. Onde o Endrick, por exemplo, mais teve gols marcados com a camisa do Real Madrid foi na Copa do Rei. Se a gente pegar os números do Endrick em La Liga, foram 23 jogos
um gol e uma assistência. Agora, poucos minutos, né? 23 partidas em que ele entrou. Deixa eu até pegar aqui para fazer o cálculo, porque ele jogou... O Endrick jogou 363 minutos, dividido por 90. Quer dizer, não por 90, né? Tem que ser pelo número de jogos. 363 minutos, dividido por 23. É uma média de 15 minutos por jogo que ele entrou. Muito pouco. Muito pouco. Então, ele não tem... O Endrick não tem 500 minutos, se somarmos Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol. É muito pouco para a gente ver o desenvolvimento e para a gente saber efetivamente o que ele é como jogador. Aqui no futebol brasileiro ele foi melhor. Na Libertadores foram 10 jogos e 3 gols. No Brasileirão, 44 jogos e 14 gols. Será que o Endrick pode fazer mais coisas do que só ser um centroavante? Eu acho muito difícil qualquer um de nós responder essa pergunta. A gente não teve amostragem suficiente para chegar a essa conclusão. Hoje, eu só digo que o Endrick é centroavante. Eu quero ver ele jogar. Eu quero ver ele negociando a bola, saindo para articular, caindo pelas pontas, fazendo mais coisas no campo do que só atacando a última linha e finalizando pro gol. Porque ele é muito novo ainda. E eu acho que a gente não teve a confirmação do que ele pode fazer. E o Lyon pode conferir essa confirmação pra gente. Então, passando aqui por Real, Lyon, que vai ganhar um atacante de muita... Assim, de muita força física já. Eu tive com o Endrick em março, mais ou menos, sei lá, em março, abril. Conversei com ele cerca de 5, 10 minutos lá no CT do Real Madrid, não muito mais do que isso. E eu tinha entrevistado o Endrick lá atrás, quando ele estava no Palmeiras, quando ele foi campeão paulista em 23, né? Ou 24, acho que foi 23, agora já não lembro, mas 23 ou 24, nos dois, né? 23, desculpa. Muito forte, cara. Ele já era forte lá naquela época, mas hoje ele é muito forte, cara. Eu fiquei impressionado. Então, assim, um cara de 1,73m, 74, sei lá, um pouquinho mais baixo do que eu, muito forte. Então o Leão vai ganhar um cara que eu imagino que esteja faminto, espero que assim seja, com força e um baita de um prospecto. E vai ganhar por 6 meses esse cara que pode ajudá-lo a chegar em Liga dos Campeões da Europa e de repente ganhar uma Europa League. Pro Endrick, tudo isso que a gente tem falado. Seleção brasileira, né? Não podemos esquecer. Cara, para a seleção brasileira, o Brasil pode ganhar mais uma alternativa. O Endrick, para mim, hoje, aí você fala, pô, o Endrick pode ser convocado? Pode. Sem jogar? Pode. Eu acho que não seria um problema, porque às vezes você aposta em caras que você confia que tem um talento. Mas me parece que o Ancelotti não tem essa convicção, porque de todos técnicos que o Brasil poderia ter, um é aquele que mais conhece do Endrick, Ancelotti, que esteve com ele uma temporada inteira. E o Ancelotti não convocou. Então, assim, e se não convocou, porque ele não está convicto de que sem jogar o Endrick mereça a convocação. Então, ele jogando no Lyon pode se tornar uma alternativa também à seleção brasileira. E ele pode dar algo que eu acho que nenhum outro atacante da seleção brasileira pode dar. Que é aquela coisa que às vezes é o intangível. O Endrick, ele é um cara iluminado, bicho. Pode parecer besteira o que eu tô falando, mas a trajetória dele no futebol mostra isso. No Palmeiras e chegando ao Real Madrid e até a estreia dele, os primeiros jogos dele com a seleção brasileira, né? O Endrick com a seleção brasileira tem 14 jogos e 3 gols. E uma coisa diferente, irmão. Se você não consegue perceber, eu enxergo isso nele. Então o Ancelotti pode estar ganhando uma alternativa. Qual é a casca de banana que eu tinha dito lá no início do vídeo que eu ia trazer mais ao final da minha análise? É não dar certo. Cara, se não der certo, olha a carga que é trazida, a carga negativa que é trazida para o Endrick. Porque ele não joga no Real Madrid e não vai jogar porque o Mbappé não vai dar espaço. Né? Porra, o Mbappé vai completar 27 anos, como eu falei, e vai jogar muitos e muitos anos no Real Madrid. É um dos melhores jogadores do mundo, porra. Se você é concorrente direto do Mbappé, você provavelmente não vai jogar. Ou vai só jogar o que sobrar, as migalhas que sobrarem. Aí, se você vai pro Lyon e não dá certo, porque a gente pode até especular, Luiz, poderia ser melhor ir para outro clube, futebol italiano, futebol alemão? Talvez. Talvez. Mas quais clubes? Isso me pega um pouco. Assim, talvez o Frankfurt, que seja um time de desenvolvimento também de atacantes no passado recente. Beleza? Um Leipzig. Olha como o Rômulo começou bem a temporada lá.
Talvez. Mas é uma adaptação mais difícil do que na França. Pô, assim, eu morei na Alemanha, minha mulher ficou um bom período em Lyon recentemente. Fui até lá visitá-la, uma cidade, pô, legal pra caralho, uma cidade que tem muitos brasileiros, sabe? Uma cidade que ela é, salvo engano, a terceira maior cidade da França. Ela é a terceira a maior cidade da França, mas ela parece uma cidade pequena, sabe? Uma cidade, pô, agradável pra você, desculpa, agradável pra você viver, que vai te dar conforto, que tem uma relação com brasileiros muito muito legal. Quando você chega lá no Estádio do Leão, no Grupo A Mais Stadium, você vê assim painéis com grandes nomes da história do clube, são vários brasileiros que passaram por lá e que se destacaram. Então tem uma história aí para ele poder construir. Então eu acho que é um ótimo ambiente para ele. É um ótimo ambiente. Agora, se não der certo nesse ambiente que é tão favorável e considero favorável pelo contexto também do futebol francês, o próximo passo é muito duro, né? Puta que pariu. Volta pro Real Madrid sem confiança. Qual vai ser o próximo empréstimo? Provavelmente para um clube menor que o Lyon, com menos possibilidades que o Lyon. E aí aquela coisa pode ir desidratando e não ficar legal. Acho que essa é a única casca de banana. Eu torço para que dê certo. Porque é um menino do bem, é um menino que joga bola, é um prospecto do futebol brasileiro que não tinha como jogar no Real Madrid, gente. Desculpa. A chegada do Mbappé impossibilita o desenvolvimento do cara de um jeito, porra, brutal. Brutal. Então é melhor ele ficar fora. Vai 6 meses. Se for legal, fica de repente mais um empréstimo de 1 ano. E aí, porra, quando voltar com 21, volta já um homem mesmo, né? Que ele é um menino, né? Volta um homem pra tentar olhar no olho do Mbappé. Quem sabe, pô, vou jogar pro universo. Quem sabe ele, porra, jogue bem 6 meses, vá pra Copa do Mundo, arrebente na Copa e chega assim, Mbappé, porra, eu resolvi uma Copa do Mundo. Tô viajando? Provavelmente. Mas são coisas que o futebol pode, de repente, nos oferecer. Fato é que é uma ótima para ele sair do Real Madrid por empréstimo. Acho que é uma ótima opção o Lyon e que dê certo para o futebol brasileiro. É iminente, tá? Não vamos tratar ainda como uma coisa confirmada, mas aparentemente poderá acontecer a qualquer momento. Deixa o like, se inscreva no canal. Gostou da opção do Lyon para o Endrick? Preferia outra? Se outra, qual? Mande seu comentário aí também no chat. Valeu demais, rapaziada. Tamo junto.